Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Nós estamos alegres porque temos o privilégio de ter nas mãos a palavra de Deus, essa mensagem poderosa que alimenta as nossas almas e que nos sustenta de pé nos momentos de dificuldade. E estamos alegres também porque temos o privilégio de estar aqui para estudar a palavra de Deus mais uma vez. E eu quero convidar você nessa linda manhã de domingo a estudar comigo o capítulo 3 do livro de Hebreus, nessa revista das lições da escola dominical, onde nós somos profundamente edificados pela palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, cujo título é a superioridade de Jesus em relação a Moisés. É a terceira lição dessa revista, do nosso estudo, e nós não podemos perder de vista o contexto do livro de Hebreus, que nós já vimos desde o primeiro dia, desde a primeira lição, em que nós vemos o autor mostrando a superioridade de Jesus. Ele estava falando para um povo que tinha sido criado e educado na religião judaica, na religião do Velho Testamento, dentro da lei do Velho Testamento. Esse povo se encontrou com Jesus, começou a servir a Jesus, mas por conta da perseguição eles estavam indecisos, titubeando, pensando em voltar atrás. E o autor então escreve essa carta no propósito de fazê-los entender o valor de permanecer em Cristo e o risco de se afastarem de Jesus, que eles não poderiam e não deveriam se afastar de Jesus. Então, no primeiro capítulo que nós já lemos, ele mostra como Jesus é superior aos anjos. No segundo capítulo, que foi estudado na segunda lição, ele nos mostra esse Jesus que é superior aos anjos, vindo à terra, vivendo como homem, andando como homem nessa terra, para que tivesse condição de suportar as nossas fraquezas, de suportar as mesmas tentações que nós suportamos. E ele fecha o capítulo 2 de Hebreus dizendo: porque naquilo que ele mesmo, ou seja, Jesus, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E a lição de hoje tem o título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. E a pergunta é: por que Moisés? Quem era Moisés? O que é que ele tinha de especial? Então, quem era Moisés? Por que em relação a Moisés? Por que essa comparação com Moisés? Ora, Moisés foi aquele que Deus levantou para tirar Israel da terra do Egito. Foi o grande libertador através de quem as pragas se manifestaram no Egito e o povo de Israel saiu da escravidão. Foi sob as mãos de Moisés que eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca e os egípcios foram sufocados, foram afogados, morreram no mar. E foi também, principalmente através desse Moisés, que eles receberam toda a lei, todo o sistema legal da nação e da religião de Israel. Foi através de Moisés que eles receberam. Então Moisés era, para todo hebreu, uma pessoa muito especial. Moisés não era qualquer um, não era fácil encontrar um ser humano comparável a Moisés, ao ponto de que Moisés, o próprio Moisés, profetizou que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, ou seja, maior que Moisés para o povo de Israel. Somente Jesus, não haveria outro para ser assim comparado. E quando Moisés falou em um profeta semelhante a mim, ele estava falando de Jesus, o Filho de Deus. E o texto áureo da nossa lição, ele é bem interessante, está dentro do texto de estudo, que ele diz assim: porque ele, ou seja, Jesus, é tido por merecedor de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior a honra tem a casa do que aquele que a edificou.
está em Hebreus capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz assim: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu, Moisés, foi um mordomo, ou seja, um administrador, Jesus, o Salvador, era o dono, o Senhor da casa de Deus, o Senhor das nossas vidas. Pois bem, então meditando, pensando nesse texto, a gente tem a comparação entre Jesus e Moisés. E o autor do livro ele diz assim: pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra apóstolo quer dizer enviado, aquele que foi enviado com uma missão. E Jesus foi enviado para ser o nosso Salvador, e Ele é também o nosso sumo sacerdote. A gente vai ter uma lição especificamente falando sobre isso. Eu te convido a não perder, porque é importante, muito importante. Então, a grande comparação do capítulo 3 de Hebreus, dentro do contexto da demonstração, da explanação de quanto Jesus era superior, é mostrar que Moisés, sendo tão grande como ele era apenas um mordomo da casa de Deus. Ele era apenas um cuidador, um administrador, mas na verdade ele não era dono. Enquanto Jesus é o Filho de Deus, ele é o dono, ele é o Senhor das nossas vidas. E aí o comentarista continua fazendo essa comparação, falando da casa sendo edificada, falando de Cristo, que é o Senhor, e ele diz no verso 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. O povo de Israel se endureceu contra Deus, se rebelou contra Moisés, falou erradamente, falou contra Moisés, e eles sofreram um terrível castigo. Eles não entraram na terra prometida. E o autor então ele está dizendo: olha, Moisés era só um mordomo. Moisés era só uma parte dessa casa de Deus. E aqueles que não lhe obedeceram não ficaram sem punição. Eles não puderam entrar na terra prometida. Imagina aquele que se negar a obedecer a Jesus, aquele que endurecer o coração contra Jesus, que é superior a Moisés, que não é apenas o administrador, mas é o dono, é o Senhor de todas as coisas. Então ele está animando e instando com o povo para que o povo realmente obedecesse a Deus. Veja, irmãos, versículo 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Moisés já veio, já cumpriu a sua missão, já fez o que ele tinha que fazer. Os que obedeceram a Moisés foram bem-aventurados, porque Moisés era o mensageiro de Deus. E os que desobedeceram a Deus não ficaram sem punição. Mas hoje, ele diz para os seus ouvintes, e hoje, nos nossos dias, essa palavra também é para nós, não podemos endurecer o nosso coração. Precisamos permanecer firmes, fiéis e obedientes a Deus, para que possamos entrar no repouso do Senhor. Aqueles que provocaram a Deus com as suas rebeliões tiveram seu castigo e nós não devemos provocá-lo. Eu quero ler apenas alguns textos destacados da revista, da lição, que ela está bem explicada dentro da lição. O resumo é isso que nós dissemos dentro do texto bíblico. Mas a introdução do comentário da lição desta revista, ela diz assim: o autor dá início ao capítulo
3 de Hebreus, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima que seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu, Moisés. Em nenhum momento desse contraste, o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus é como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena. Ele tirou o povo da escravidão do Egito para colocar o povo no caminho da Canaã terrena. Mas Jesus, ele tirou-nos da escravidão do pecado para nos levar para a mansão celestial, para Canaã celestial. Jesus teve uma tarefa superior, uma chamada superior a Moisés, uma missão superior. Ele foi um mediador superior. Ele tinha uma autoridade superior e ele tinha realmente uma condição maior e melhor. E ele fala, o comentarista coloca no tópico 2 da lição, no segundo ponto, ele diz assim: o perigo de ver, mas não crer. E ele cita Hebreus capítulo 3 e versículo 9, que diz assim: e viram por 40 anos as minhas obras. Erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita, acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto. E era especificamente isso que acontecera com a comunidade dos primeiros leitores de Hebreus. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para segurar os crentes. É preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece sensibilizá-lo ou impactá-lo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos de incredulidade, de pessoas que não temem ao Senhor, de crentes que estão dentro das igrejas, que têm cartão de membro e na verdade não têm compromisso com Deus. Então, irmãos, há pessoas que vivem buscando, procurando por milagres. E muitas vezes veem o milagre e não creem naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo. Mas olha, pensa na chuva que cai todos os dias. Pensa no sol que se levanta e se põe todos os dias. Pensa no ar que você respira. Existe um Deus acima de tudo isso. Como diz um conhecido pregador, para crer que tudo isso veio do acaso, é necessário ter mais fé do que para crer que há um Deus criador. E se existe um Deus que criou todas essas coisas, Ele também é o controlador do universo e o dono de tudo. E é melhor obedecê-lo e andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Precisamos fazer assim. Ele cita o perigo de começar e não terminar. E por fim ele diz que Jesus tem um discurso superior. É necessário atender, é necessário seguir o que Jesus está dizendo. E a conclusão da lição ele diz: ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tensionava exaltar Jesus e desprezar Moisés, mas sim pôr em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os crentes devem valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu em sacrifício em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então imagina Jesus, o Filho do Deus bendito, Senhor da igreja e superior aos anjos. Ele merece com certeza reconhecimento ainda maior.
que nós possamos entender esse chamado que foi feito ao povo hebreu. Jesus é maior, Jesus é superior e não existe luta que justifique nós nos afastarmos do Senhor, mas precisamos nos deter em Cristo, nos voltar para Ele e valorizarmos a sua palavra. Você não está frequentando o templo, eu também não estou, mas a igreja de Jesus está aí onde você está. E aí onde você está, você deve ser luz, você deve ter comunhão com Deus e viver de acordo com a palavra de Deus e ser representante de Deus nessa terra, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Que Deus abençoe a todos, coloque seus comentários e nós estaremos juntos meditando na palavra de Deus. A paz do Senhor a todos.